Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Domingo já atualizei, hoje segunda, quinta depois, e o Peter já atualizou hoje, segunda, quarta e sexta para Santa Catarina, aqui para o Brasil. E como a gente fez na outra quinta, dividimos, né? Agora de tarde a previsão para 15 dias e de noite a previsão estendida, que daí fica mais curto e menos cansativo. Então vamos aqui agora para a previsão propriamente dita. Vamos ver aqui. Antes, vamos aqui a imagem do radar. Aqui a gente vê, ó, tem uma instabilidade associada à frente fria pegando aqui o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, pegando a região de Londrina, já avançando para dentro de São Paulo. Aqui a gente pega aqui, ó. Então nós já temos aqui, ó, algumas áreas de chuva e trovada na divisa do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, nessa região. Aqui chegou a formar algum granizo, alguma trovada forte aqui próximo a Maringá. Próximo, pode dizer, não, uns 50, 60 quilômetros a noroeste de Maringá, e está avançando aqui pelo norte do Paraná e já avança uma linha de chuva e trovada pelo interior de São Paulo, pegando Presidente Prudente, Marília, Bauru, vai logo pegar Piracicaba, Sorocaba e pode pegar a região de Campinas e a Guia Grande São Paulo. Não dá para descartar alguma chuva ou trovada forte até o finalzinho da noite. Também alguma instabilidade aqui na parte centro-norte do estado. Então, toda essa área aqui de São Paulo está tendo instabilidade agora nesse começo, meio de tarde. E para hoje, nós temos isso aqui, ó, o norte do país com condições de chuva, principalmente aqui o norte e noroeste do Amazonas, pega um pouco a região de Manaus, Roraima, noroeste e norte do Pará, alguma coisinha no Amapá, aqui na região da Foz do Amazonas, a ilha de Marajó e litoral do Pará. Do centro do Pará para baixo, tempo seco, Tocantins, tempo seco, Goiás, tempo seco, Mato Grosso pode-se dizer que é tempo seco, se tiver alguma chuva é nessa área aqui mais próxima à Bolívia, divisa com Rondônia e Amazonas, mas é mais nebulosidade do que chuva. Bolívia, teremos tempo também, alguma chuva aqui na parte centro-sul e oeste da Bolívia, pegando próximo à cordilheira, próximo ao Brasil praticamente nada de chuva, agora no período da tarde e noite, algumas instabilidades, principalmente aqui, ó, nessa parte mais aqui norte e noroeste da Bolívia, pode estar tendo algumas pancadas de chuva nesse momento, assim como aqui na parte sul do Peru e avançando até o norte do Peru, na região da selva peruana, algumas pancadas isoladas. Na costa pacífica, tempo seco. Equador, a selva equatoriana também com pancadas de chuva, assim como na cordilheira. O mesmo ocorre entre a Venezuela e a Colômbia e os países que fazem fronteira com o Brasil ao norte, trazendo boa parte dessa água em direção ao Rio Negro e ao Rio Solimões, que vai acabar confluindo aqui na região de Manaus. Rondônia também tem algumas pancadas isoladas, mais na parte oeste do estado, é mais sol e nuvens do que chuva, mas poderemos ter alguma pancada isolada agora entre a tarde e a noite de hoje. O Acre, mesma situação, mais nuvens do que chuva, se tivessem pancadas bem isoladas. E aqui na região do Mato Grosso do Sul, a gente vê no detalhe agora aqui. Aqui, ó, Mato Grosso do Sul tem pancadas de chuva desde a altura de Campo Grande em direção ao sul do estado. São áreas de chuva que vão se organizar como uma frente fria entre hoje à tarde e noite e decorrer dessa terça-feira. Então não se descarta alguma chuva mais significativa, toda a fronteira com o Paraguai, um pedacinho com a Bolívia, avança aqui pelo norte do Paraguai também, toda a parte leste do Paraguai próximo ao Brasil, e pancadas de chuva. Inclusive aqui já está ocorrendo, já aparece no radar em direção aqui ao norte do Paraná, onde está tendo algumas pancadas fortes de chuva e avançando aqui nessa região de São Paulo. Então a chuva se concentra nessa área aqui de São Paulo, pega também aqui na direção da divisa com Minas, só na parte norte do estado, norte e noroeste, que dificilmente chove, assim como o Triângulo Mineiro, Goiás como um todo, boa parte de Minas, só a parte sul de Minas, o litoral de São Paulo, o sul de São Paulo, toda essa região aqui ó, de São Paulo, começando aqui mais ou menos na metade da divisa com Mato Grosso, em direção aqui ao sul de Minas, toda essa região aqui de São Paulo, está tendo no momento pancadas de chuva, como a gente pode observar aqui, ó. Olha o mapa aí, ó, a projeção mais ou menos certinho, ó. Aqui, ó, nessa região aqui para baixo, está tendo pancadas de chuva e trovada, alguns pontos até com certa intensidade, que nem aqui, ó, nessa região está tendo alguns temporais ou alguma trovada forte isolada nessa região aqui, o que vai ser muito, muito bem-vindo em relação ao que precisa. Não resolve o problema da água, nem da estiagem, mas ameniza um pouco. E avança depois também aqui na parte oeste do Rio, litoral norte de São Paulo, sul de Minas, entre o finalzinho da noite de hoje e decorrer da terça-feira.
Até quinta, nós teremos o quê? Condições de chuvas mais significativas aqui na parte norte do país, pegando o centro-norte do Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará, Amapá, Foz do Amazonas, litoral aqui norte do Pará, junto com o Maranhão. Do centro do Pará para baixo, tempo seco. Na parte sul e sudeste do Amazonas, pouca, nenhuma chuva. Avança um pouquinho algumas pancadas de chuva entre quarta e quinta-feira aqui nessa região do Amazonas. No Acre, pouca mudança em Rondônia, talvez uma outra pancada, período de tempo seco. Aqui no extremo noroeste do Mato Grosso, algumas pancadas isoladas, e nessa parte mais aqui do Pantanal, entre quarta e quinta-feira, algumas pancadas isoladas, podendo até pegar a região de Cuiabá com alguma chance de chuva, talvez ali na quarta ou quinta-feira. E também, aqui, pouca coisa, na área do milho safrinha, no Mato Grosso, nada de chuva. Na Bolívia, aumenta um pouquinho a intensidade da chuva em boa parte do país, diminuindo à medida que avança na direção do Brasil. Dentro da Bolívia, indo para a Cordilheira, aumenta a condição de chuva e trovada. Peru também, nas partes da selva peruana, principalmente a parte norte, assim como os países que fazem fronteira ao norte do Brasil, com pancadas de chuva até bem significativas nessa quarta e quinta-feira, o Equador também. Na costa pacífica, pouco ou nenhuma chuva. E aqui mais da parte sul, que a gente vê, avança um pouquinho a chuva aqui na parte norte de São Paulo, entre quarta e quinta-feira. Aqui no Triângulo Mineiro também alguma chuva isolada não se descarta entre quarta ou quinta-feira. Pouquinha coisa aqui no sul de Goiás também, entre quarta ou quinta. Avança alguma coisinha de chuva aqui no nordeste, norte e noroeste do Mato Grosso do Sul, mas até a altura de Campo Grande para baixo a chuva tem volumes bons. Toda essa região aqui, do centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, pode ter pancadas boas de chuva entre essa terça, quarta e quinta-feira, não descartando o risco de algum temporal isolado, principalmente entre terça e quarta, entre hoje, terça e quarta. Então, volumes significativos de chuva nessa área do milho safrinha. Para algumas lavouras já é tarde, mas ainda ajuda, pelo menos na pecuária, melhora a qualidade do ar e dá um pouco de água. De repente, em alguns pontos aqui, pode ter aí de 50 a 100 milímetros pontualmente, até mais. Não todo mundo. Alguns locais com chuva forte, algum temporal isolado, e em outros nem tanto. Aqui na região de São Paulo também, o centro-sul e leste de São Paulo, algumas pancadas de chuva ainda podem acontecer também ao longo dessa terça, quarta e menor chance quinta. Então, entre terça, quarta e quinta, teremos chuva e períodos de melhora em grande parte do estado de São Paulo, com menos intensidade ou mais isolado aqui na parte norte, pegando um pedacinho do Triângulo Mineiro, alguma coisinha aqui na área do Café também em Minas. E avança alguma coisa de chuva entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo entre essa terça, quarta e quinta-feira. No geral, é chuva com períodos bons de melhora. E no nordeste de Minas, divisa com o Espírito Santo, Rio, e a parte do Café, aqui pode ter algumas pancadas isoladas de chuva entre terça, quarta e quinta. Na região de BH, a princípio tempo seco, o norte, noroeste e oeste de Minas, centro-oeste de Minas, tempo seco, assim como também Goiás e Tocantins, tempo seco. Aqui para os próximos 10 dias, tu vê que aumenta com a intensidade da chuva nesses 10 dias, de hoje até o dia 16 de junho, toda essa região aqui está indicando bons volumes de chuva. Aqui continua jogando muita água para a bacia do Rio Negro e Solimões, deixando toda essa região aqui com um bom volume de água nos próximos dias, ou seja, continua com a situação ruim para cheio lá em Manaus. Também chove bem do centro para o norte do Pará, Foz do Amazonas, Amapá, Roraima. A parte sul do Pará, pouca chuva, alguma coisinha no norte do Tocantins, boa parte praticamente sem chuva. O Mato Grosso, boa parte da área do milho safrinha, muito pouca chuva nesses 10 dias. Talvez uma ou outra lavoura tenha alguma chuva de 2, 3, 4, 5 milímetros. Um pouquinho melhor aqui no norte e noroeste do estado, oeste, região do Pantanal, entre Cuiabá para Cáceres, Cuiabá para Primavera do Leste. Nessa região aqui pode ser que dê alguma chuvinha um pouquinho melhor, uns 5, 15 milímetros, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, nesses próximos 10 dias. Mas na grande área do milho safrinha, pouca ou nenhuma chuva nesse período, o que é muito ruim. Avança um pouco a chuva aqui na região de Goiás, pegando até o Distrito Federal e a região de Goiânia, quem sabe lá para o fim de semana ou semana que vem, alguma pancada isolada de chuva. Ou seja, dentro desses 10 dias,
um, dois ou três pode apresentar alguma chuva perdida nessa região. Dificilmente aqui, e até aqui, ó, no extremo oeste da Bahia, alguma coisinha também. E aqui, ó, na parte noroeste, centro-oeste de Minas, também não dá para descartar alguma chuva meia perdida de maneira bem pontual. Vamos pegar aqui mais detalhadamente. Aqui, ó, o Peru com boa chuva na selva peruana, da cordilheira em direção ao Brasil. O Acre um pouquinho melhor na parte oeste, um pouco de chuva na parte sul. Na parte norte e oeste de Rondônia também, na divisa com o Mato Grosso, pouco ou nenhuma chuva. E a Bolívia também melhora um pouco a condição de chuva. Quanto mais da Bolívia para os Andes, melhor. Da Bolívia para o Brasil, pouca chuva. Aqui na parte mais, aqui ó, essa boa parte dessa chuva aqui do Mato Grosso do Sul vai ser entre segunda, terça, quarta e quinta. Sexta ou sábado já começa a melhorar porque vai entrar uma massa de ar polar nessa região. Aqui em São Paulo também, boa parte dessa chuva é entre hoje, segunda, terça, quarta e quinta. A partir de sexta ou sábado o tempo vai melhorando aqui. Sul de Minas, mesma coisa, toda a divisa com o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Nordeste de Minas também. Aqui, talvez entre quarta ou quinta-feira, alguma coisinha isolada por causa da passagem da frente fria pelo oceano. Algumas pancadas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, principalmente a Grande Rio. Pode ser que haja alguma trovada mais forte entre quarta ou quinta-feira. E, quem sabe, na outra semana também com a passagem de outra frente fria. Mas dá uma melhorada, um pouco de chuva nessa região, litoral e sul de São Paulo, uma boa chuva, o extremo oeste. Se esse quadro aqui se confirmar, não resolve, mas ajuda bastante o estado de São Paulo. Ajuda o pessoal da cana, ajuda o pessoal do café, o pessoal da pastagem, da pecuária leiteira, em relação à pastagem cultivada ou nativa. Ajuda o pessoal que quer plantar o trigo, vai ter uma condição melhor de umidade no solo, a citricultura. Então dá um alento aqui para o estado de São Paulo. Para a parte de água, de mananciais, não. Isso aí vai ter pouco efeito. Não deixa piorar tanto, mas o efeito não é tão grande. De qualquer maneira, pelo menos vai ter alguma instabilidade dentro desses 10 dias, concentrando boa parte agora e talvez ali na semana que vem com uma entrada de outra frente. E no norte do Paraná, situação semelhante também, com uma situação boa para o milho, embora para muitas lavouras já é tarde. Para os próximos 15 dias, a gente vê grande parte do país com chuva acima da média, numa época que normalmente é de pouca chuva. Só que eu sempre ficar com o pé atrás. Primeiro que pode ser, às vezes, um exagero do modelo, e outro detalhe, toda essa região aqui, apesar de ser acima da média, tirando essa parte mais azul aqui, é o quê? São valores baixos. Então tu tens 20, 30, 40, 50 milímetros de média, se chover 50, 60 é acima da média, mas não vai interferir praticamente nada em termos de manancial, em termos de represa. Só melhora a qualidade do ar, ajuda no combate ao fogo, que começa nessa época do ano, infelizmente, e ameniza a temperatura. Então nós vamos ter aqui uma situação, tu vê, todo o sudeste acima do normal, principalmente aqui o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, pedacinho do Paraguai, do centro do Paraguai para baixo, abaixo do normal, o sul da Bolívia, essa parte da Bolívia também acima, o Peru, toda a selva peruana e a parte dos países que fazem fronteira com o Brasil ao norte. No norte do país, que está na época da chuva, está seguindo o normal, vai ser uma estação mais intensa em relação à chuva. Já chove bem e vai chover um pouco mais. E essa grande área aqui, que normalmente é seca nessa época do ano, vai ter um comportamento de normal a um pouquinho acima do normal. Isso, por um lado, é bom. Para o quê? Pode ser que ajude um pouco o milho safrinha aqui, algumas culturas, a ter uma finalização, mas as perdas já estão ocorrendo, em torno de 15%, 20% já de perda aqui nessa região do Mato Grosso, em função de que está muito atrasado, foi muito atrasado o plantio do milho safrinha, e agora ele vai entrar num período que realmente chove nada ou quase nada. E não é certeza absoluta não. Amanhã nós teremos um amanhecer frio aqui no sudeste, Paraná, no leste e sul do Mato Grosso do Sul. Algumas áreas aqui do Mato Grosso podem ter mínimas entre 15 e 20 graus. Nessa parte aqui mais quente, 20, 24, aqui também abafado. Toda essa região aqui é abafada, que é normal, está na área equatorial. Aqui é o norte do país também. Em cima da cordilheira muito frio. Na parte sul da Bolívia, Paraguai também, aqui vai esfriar nos próximos dias. E aqui na região do Tocantins também calor. No Goiás, a madrugada amanhecer com frio. A gente vê bem aqui o detalhe, ó, vai dar uma esfriada aqui nessa região entre Brasília e Goiânia, com mínimas entre 13 e 16 graus.
boa parte de Minas entre 10 e 15, nessa área mais colorida aqui, pode ficar abaixo de 10, entre 5 e 10 graus, principalmente aqui no sul de Minas, na Mantiqueira. São Paulo também friozinho, capital paulista talvez entre 12 e 14 graus, BH entre 12, 14, 15 graus, dependendo do local, Rio de Janeiro entre 16 e 18, aqui Vitória entre 18 e 20. Na área serrana do Espírito Santo também frio, avançando aqui dentro da Bahia. E aqui em São Paulo e aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Aqui também esfria. E vai esfriar nos próximos dias. Uma massa polar muito forte vai pegar toda essa região aqui inclusive principalmente aqui, ó, toda essa área aqui vai fazer muito frio entre sexta e o próximo fim de semana. Poderemos ter uma chance pequena de geada aqui no sul de Goiás, lá por sábado, domingo, alguns pontos aqui do Triângulo Mineiro, uma geadinha leve, geada fraca, coisa de 3 a 6 graus de mínima nas baixadas, no alto não. No interior paulista vai fazer frio, aqui na área do Café, em Minas Gerais, pode ter alguma geadinha de relva, que não traz muito problema, mas pode dar um susto. Nas serras do Rio de Janeiro, Espírito Santo também faz frio, grande parte de São Paulo vai fazer muito frio entre sábado, domingo e segunda, podendo ter alguma geada aqui no sul de São Paulo, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul também não se descarta, e o Paraná, no milho safrinha, também pode ter alguma geada, assim como o Paraguai. Mas vai esfriar, esfria em Rondônia, esfria no Acre e no sul do Amazonas. Aqui em Rio Branco pode chegar abaixo de talvez entre 10 e 13 graus. Nessa parte oeste e sul de Rondônia entre 10 e 13 também, lá por fim de semana. Então, se mantiver a projeção, vamos ter uma queda forte de temperatura em toda essa região aqui do centro-oeste e centro-sul do Brasil e partes do sudeste na semana que vem. O que isso indica? Que os lojistas têm que se preparar a partir dessa semana com as suas vitrines para tentar o quê? Aproveitar esse período de frio que deve começar aqui no Mato Grosso, São Paulo e Paraná a partir de quinta, sexta-feira, e o frio vai se espalhar por toda essa região no fim de semana e segunda. Então preparem aí as lojas no sentido de aproveitar essa massa de ar frio. Depois dessa deve entrar uma outra lá pelo dia 17, 20 de novo. Então, entre o final da primeira quinzena, segunda quinzena de junho, nós teremos uma boa queda de temperatura. Aqui a temperatura máxima, nessa grande área aqui onde chove nada ou quase nada, de 30 a 35 graus, principalmente no Tocantins, centro-sul do Pará, sudeste do Amazonas, norte do Mato Grosso, região de Cuiabá, aqui o sul de Rondônia, norte do Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, toda essa região aqui vai fazer calor amanhã com máximas aí perto, acima de 30 a 35 graus. Aqui fica mais frio, ó, cai a temperatura no centro-sul do Mato Grosso do Sul, esfria no Paraná, esfria já a partir de hoje, amanhã também esfria nessa parte aqui de São Paulo, principalmente o sul. Aqui ainda faz calor, podendo passar dos 30, esfria no litoral, no sul de Minas, Rio de Janeiro também cai um pouco a temperatura e ainda continua um pouco quente em Vitória e BH. Goiânia e Brasília, durante a tarde, de manhã frio, de tarde esquenta, podendo chegar ao passar dos 28, 30 graus. Calor aqui nessa parte noroeste de Goiás e boa parte do Tocantins. No Paraguai começa a esfriar aqui na parte centro-sul, ainda um pouquinho quente aqui, e esfria aqui no sudoeste também da Bolívia e norte da Argentina. O frio vai se espalhar por toda essa região de sexta-feira para frente. Inclusive as máximas vão cair em toda essa área aqui no Triângulo Mineiro, que hoje está quente, vai estar bem friozinho no decorrer dali da quinta ou sexta-feira. Então o pessoal vai sentir a mudança de temperatura. Aqui também o pessoal de lojas nessa região aqui, aproveitem, troquem a vitrine já ali nessa terça e quarta-feira para aproveitar esse período de frio, que não é muito longo, mas ajuda um pouco nas vendas. Aqui os próximos 10 dias, está aqui o reflexo da massa de ar frio que vai entrar. Toda essa região aqui, desde o Acre, parte do Rondônia, principalmente a Bolívia, centro-sul do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, Paraná, Paraguai, terão temperaturas abaixo do normal ao longo dos próximos 10 dias, principalmente de quinta a sexta para frente. Então, agradecendo esse espaço, nós estamos aqui com o canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, e aproveitar para o pessoal se inscrever, divulgar o nosso canal, o nosso trabalho, para que mais gente aproveite. Serve para lojistas, dicas, como nós já demos hoje, para o pessoal do plantio da safra de inverno, trigo e outras culturas ali do estado de São Paulo, aproveitar esse período de chuva agora para depois plantar, sempre procurando o quê? Se der para colocar em duas etapas, melhor,
para aproveitar e evitar que lá na frente a gente tenha problema ou com falta ou excesso de chuva na hora errada e alguma geada na hora errada. Então aproveitem, divulguem o nosso canal, que a gente procura ajudar o máximo possível, tanto o setor do turismo, o setor da agricultura e o setor lojista. Para o pessoal do turismo, eu já tirei o mapa ali, então na região de Campos Jordão, que é as Estâncias do Frio, no Campos Jordão, sul de Minas, Serra Fluminense, vai ter um fim de semana frio, aqui também na região sul. Então nós vamos ter uma situação boa em relação ao frio, para quem gosta, a partir de quarta, quinta-feira para frente. Em contrapartida, vai ter o pessoal carente. Então o pessoal fique atento na Grande São Paulo, que vai fazer frio a partir de sexta e fim de semana. Então muita gente não tem como se defender do frio, ajudar tanto na fome quanto no frio, campanhas de agasalho, o pessoal das cidades se estruturarem para queda de temperatura. Também o pessoal da parte que gera emprego, procurar conservar o máximo possível o emprego. Enfim, são várias dicas que a gente vai dando ao longo do tempo. Então, na quinta-feira, a gente reforça esse aviso. Lembrando que à noite tem a previsão estendida. Um abraço a todos e até à noite. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.